A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Salmo, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimente-te da verdade. Amém? Amém, irmãos? A última parte desse versículo diz o seguinte: alimenta-te da verdade. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Se alimente da verdade. O salmista, nesse salmo, nos primeiros 7 versículos, ele vai nos mostrar 7 verdades acerca dessa pessoa que se alimenta da verdade. Por que precisamos nos alimentar da verdade? Ora, nós estamos atravessando essa grave crise no nosso país e até mesmo no mundo onde nós vivemos. Mas, nesses dias, não faltam pessoas para mostrar suas versões, para dar receitas mirabolantes. Nós podemos ver uma disputa entre a mídia e os políticos e vice-versa. Quem está certo, quem está errado. Nós podemos ver muitas pessoas dando receitas mirabolantes para você vencer a crise, até mesmo pessoas ditas e que se dizem evangélicas. Mas qual é a verdade? A verdade é uma só. Sempre foi, sempre será. A verdade é a palavra de Deus. Se você quer vencer essa adversidade, ou se você quer vencer toda ou qualquer adversidade, é fundamental que você se alimente da palavra de Deus. Já falamos isso na semana anterior, quando falamos para você se alimentar do Espírito Santo. E voltaremos a falar para você se alimentar da verdade que é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus diz isso ao Pai na sua oração sacerdotal. E nós temos também que é nos alimentar da verdade. Se você alimentar da verdade, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, você não vai ficar indignado com os malfeitores e nem os ímpios que prosperam em seu caminho. Afinal de contas, quando nós vemos tantos malfeitores agindo por aí, os políticos corruptos, não que todos sejam corruptos, há bons políticos, mas grande parte deles são. Os bandidos que têm assaltado e até mesmo aproveitado a sua saidinha de cadeia para assaltar as pessoas, ou até mesmo as pessoas do nosso convívio, que são más e muitas vezes até prosperam. E quando você vê nos noticiários, na mídia, ou até mesmo ao ouvir falar dessas pessoas, ímpios que prosperam, que se dão bem na vida, aparentemente falando, você fica indignado, você fica revoltado, afinal de contas você trabalha e não ganha o suficiente, enquanto tantos ganham dinheiro com facilidade. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, se alimenta da verdade, você não vai ficar preocupado com essas notícias e com a prosperidade do ímpio, nem vai ter inveja de ninguém. Porque a palavra de Deus te fortalece e te dá a orientação devida para você agir honestamente para ganhar o pão de cada dia. Afinal de contas, é nesse mesmo salmo que nós podemos ver que o próprio salmista vai dizer: fui moço e agora já sou velho, jamais vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Segunda coisa que nós vamos ver já no versículo 2, é que ele vai falar a respeito dos ímpios e o seu destino. Eles definharão como a relva. Esse é o destino do ímpio. Se você for observar, aqueles que ganham dinheiro facilmente, todos eles se deram mal. Você vai ver muitos políticos corruptos que encheram os seus cofres de dinheiro, hoje estão presos. Você vai ver muitos cantores famosos, até mesmo jogadores de futebol, que ganharam rios de dinheiro com tamanha facilidade, mas hoje vivem dependendo dos outros e do seu favor para obter, porque caíram na ruína. E até mesmo pessoas que ganharam em jogatinas, em jogos, na Mega Sena ou qualquer outro jogo, milhões de dinheiro. E hoje perderam tudo.
Quantas pessoas que eram importantes, imponentes, e hoje vivem uma vida de ruína. Por quê? Porque o destino do ímpio ele é cruel. Satanás, ele dá, mas ele toma. Mas Deus é o contrário. E aquele que teme ao Senhor não precisa ter inveja do ímpio. Por quê? Porque Deus o sustenta. Aí nós lembramos da diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio é como a relva. Nasce, viceja e depois logo murcha e morre. Agora o justo, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento entre os escarnecedores, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, porque ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele é como a árvore. É o que diz o Salmo 1. É uma árvore cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto e tudo que ele fizer, ele prosperará. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vemos que caminho devemos tomar, que é o caminho do justo, é a vereda da justiça, porque só assim teremos uma vida abençoada em todo sentido. Outra coisa que ele vai dizer, no versículo 3 ainda, ele vai dizer que devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Devemos fazer o bem. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vivemos pela fé, e nós vivemos não uma fé vazia, porque o próprio apóstolo Tiago diz, crês que Deus é um só, fazes bem, mas até o demônio crê e treme. Mas uma fé operosa, uma fé que resulta nas boas obras. E ele vai dizer aqui, confia no Senhor e faça o bem. A palavra de Deus, ela nos dá um norte, ela nos orienta a respeito daquilo que nós devemos fazer. E o que devemos fazer? Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencermos o mal com o bem. Quando nós usamos o bem como arma, o mal nunca triunfa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia fala, não canseis de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher o que você semeou. A palavra de Deus nos ensina o bem. Outra coisa que ele vai dizer aqui, ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós aprendemos a confiar. Confiar é usado novamente pelo salmista. Primeiro ele vai usar o verbo confiar, no versículo 3 que nós citamos, para falar que a nossa confiança, a nossa fé gera obras, gera a prática do bem. Agora ele vai usar novamente o verbo dizendo que devemos confiar para quê? Para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Fé é isso. A fé gera obras e a fé também gera uma entrega total ao Senhor. E é isso que é fé. Fé é se render ao Senhor, é viver na dependência do Senhor. É o que ele diz aqui. Se você entregar a sua vida ao Senhor, deixa que ele administre, deixa que ele cuida, porque Deus cuida de nós. Confie nesse Senhor e ele vai abençoar você. É o que diz o salmista aqui. O apóstolo Pedro vai falar que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Entrega a tua vida ao Senhor. Deixa que ele cuida. E ele cuida. Confie. E ele vai fazer o mais na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina, quando você se alimentar dessa verdade, quando você buscar a palavra de Deus, você vai aprender a ter o seu prazer no Senhor. Ele fala assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. O que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina a ter prazer na lei do Senhor,
nos ensina a ter prazer em estar em comunhão, estarmos em comunhão com Deus e termos intimidade com Ele. É o que você precisa. O que vai te livrar no dia da angústia é a palavra de Deus que vai te vivificar. E o que a palavra de Deus te ensina? Te ensina a você ter prazer na palavra de Deus e no Deus da palavra. O salmista vai dizer: o quanto amo a tua lei, ela tem sido a minha meditação dia e noite. Salmo 119. Tenha esse prazer. Se agrade em estar na presença de Deus. Sabe por que muitos crentes são derrotados, têm uma vida medíocre, uma vida frouxa? Porque não tem intimidade com o Senhor. Busque essa intimidade através da leitura e da prática da palavra de Deus. E você vai ser feliz. E Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. E não tem nada mais agradável para Deus do que um crente que tem o prazer de estar na sua companhia. O que Deus quer de nós? Deus quer que estejamos sempre na sua presença, tenhamos intimidade com Ele, e é isso que vai te salvar do dia da angústia. Outra coisa que ele vai dizer a respeito do direito do justo. Ele vai dizer que o direito do justo vai sobressair como a luz da aurora. Aí a gente lembra do próprio sábio Salomão, que ele vai dizer: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim é aquele que se alimenta da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos dá a orientação necessária para andarmos na luz e para sermos luz, sendo nós iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Busque a palavra de Deus, se alimente dessa verdade e Deus vai iluminar os teus caminhos para que você brilhe, para que você seja luz na terra. E finalmente ele vai dizer: descansa no Senhor e espera nele, que é o versículo 7. A última coisa que o salmista fala daquele que se alimenta da verdade é que ele descansa a sua vida no Senhor e espera pelo Senhor. Por que você está ansioso, preocupado, deprimido com essa crise, com essa adversidade? Não sabe se vai morrer, se vai sobreviver? Sabe por que você está tomado pelo pânico? Porque você não descansa na presença do Senhor. E descansar na presença de Deus não é dormir, não. É ler e meditar na palavra, se alimentar da verdade e é buscar a força do Espírito Santo de Deus. E aí você terá esperança. Ele conclui o versículo 7 dizendo: espera no Senhor. Aí a gente lembra do Salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Concluindo, como você vai vencer não só essa adversidade, mas todas? Simples. Se alimente da verdade. Se alimente da palavra de Deus. E você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai se fortalecer cada vez mais. E quando os inimigos, quando as adversidades vierem até você, você estará forte para resistir ao inimigo. E ele, com a sua resistência, com a sua força, vai fugir da sua presença. Não é o que diz a palavra de Deus? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas para que você possa resistir ao inimigo, você tem que estar fortalecido. Você tem que ser forte. E nós só fortaleceremos com o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Assim, tudo poderemos naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?